Convidamos a todos para que prestem atenção no nosso orador, o irmão Lucas Rocha. O irmão irá discorrer sobre o tema Por que temer o Deus verdadeiro? Repetindo, por que temer o Deus verdadeiro? Irmão Lucas, por favor. Depois de um cansativo dia de trabalho, um pai ele chega na sua casa e ele se depara com uma situação assim nem um pouco agradável. Um vaso que ele tinha ganhado de presente da sua avó e que ele já tinha falado várias vezes para o seu filho que aquele vaso era muito importante para ele, então era para o filho evitar brincar ali perto daquele vaso, está estilhaçado no chão. Seu filho não obedeceu a ele, brincou ali perto daquele vaso e acabou quebrando aquele vaso. Com certeza o pai naquele momento, ele fica muito decepcionado, muito irritado, mas a gente não vai se concentrar aqui nos sentimentos do pai. Vamos tentar pensar um pouquinho o que o filho ele sentiu do momento que ele quebrou aquele vaso até o momento que ele escutou o barulho da porta abrindo e viu que seu pai chegou. Como que vocês acham que foi os sentimentos do filho enquanto via ali que seu pai estava chegando e que ele tinha desobedecido a ele? A resposta para essa pergunta depende do tipo de pai que esse filho tem. Vamos imaginar assim, que esse filho ele tem um pai que é violento, agressivo, punitivo, que não ama ele de verdade, assim, não demonstra amor, que bate nele por qualquer motivo. A gente pode ter certeza que se esse for o caso, o filho ele está morrendo de medo, que ele sabe ali que a punição vai ser severa. Mas se esse filho ele tem um pai que é amoroso, que ama profundamente a ele, que procura desenvolver um bom relacionamento, uma boa amizade com ele, que quando precisa dar uma correção ali, passar por alguma coisa, senta, conversa com ele, explica o que ele fez de errado e dá a correção ali no nível ao que ele fez, por mais que o filho ele sabe que ele vai passar ali por alguma correção, por alguma punição, a maior preocupação dele não é necessariamente o medo de apanhar do pai, mas sim uma preocupação de que ele decepcionou um pai com quem ele tem um relacionamento muito profundo por desobedecer a ele. Por que a gente está começando o discurso fazendo essa comparação, irmãos e amigos aqui presentes? Porque a Bíblia ela traz dois mandamentos muito importantes quando fala do nosso Pai Celestial, nosso Senhor Jeová. A Bíblia, por um lado, fala que nós temos que amar a Deus de todo o coração, mas a Bíblia também fala que nós devemos temer a Deus. E para muitas pessoas parece que esses dois pontos, eles não têm relação. Porque, como nas religiões delas, muitas vezes elas aprendem que Deus é violento, punitivo, um Deus distante, que muitas vezes dá uma punição exagerada por mandar as pessoas para o inferno de fogo, essas pessoas elas desenvolvem um medo da punição pelo Senhor Jeová, e elas acham que temer é ter medo de sofrer nas mãos de Deus. Daí como que você vai ter medo e ao mesmo tempo amar? Parece que não tem sentido, Mas conforme nós vamos ver aqui no decorrer desse discurso, por que temer o Deus verdadeiro, a gente vai entender que o temor ele tem muito mais a ver com o segundo exemplo de pai que nós demos. Que Jeová, como um pai amoroso, um pai compassivo, que mesmo quando precisa dar uma correção para nós, ele procura fazer da melhor maneira possível e por amor, o sentimento que nós desenvolvemos, que é o que é chamado o temor, na realidade não é o medo de sofrer uma punição da parte do nosso Senhor Jeová, mas na verdade o temor é o medo de decepcionar o nosso Pai Jeová, o qual nós amamos tanto.
E no analisarmos isso, nós vamos entender aqui no decorrer desse discurso como que é possível, então, a gente desenvolver esse temor verdadeiro pelo nosso Senhor Jeová, quais são os benefícios de a gente desenvolver esse sentimento tão maravilhoso, que é o medo sadio de desagradar a Jeová, e, em terceiro lugar, como que nós desenvolvermos esse temor traz benefícios para nós, não só no futuro, no paraíso, mas mesmo nos dias de hoje. E notem que interessante, no falar dessas perguntas, eu falei sobre desenvolver o temor. Porque o temor a Deus não é um sentimento com o qual nós nascemos de maneira inata. Nós precisamos desenvolver esse sentimento. A Bíblia na carta de Filipenses, capítulo 2:12, nosso Senhor Jeová ele inspirou a falar um pouquinho sobre o desenvolvimento desse sentimento e qual que é a principal vantagem de nós desenvolvermos ele. Abram, por gentileza, suas Bíblias. Carta de Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Nesse texto, a palavra de Deus nos diz o seguinte: portanto, meus amados, assim como vocês sempre obedeceram, não somente durante a minha presença, porém, com muito mais prontidão agora, durante a minha ausência, persistam em produzir a sua própria salvação com temor e tremor. Notem que interessante, aqui nesse texto, Paulo, quando foi inspirado a escrever essas palavras, ele falou sobre a importância de serem obedientes à palavra de Deus. Mas aqui ele fala, o que é bonito da parte de vocês, filipenses, não é serem obedientes apenas enquanto eu estou aí visitando vocês, mas vocês são obedientes quando eu não estou aí. E por que que eles obedecem os mandamentos de Jeová, do nosso Senhor Jesus Cristo, quando não estavam lá? Porque eles produziam a salvação pelo temor. Ou seja, eles desenvolverem esse sentimento que é não querer desagradar nosso Senhor Jeová, por amar o Pai Jeová, permitia que eles obedecessem de maneira natural e não por medo, e o resultado, segundo o texto, é que eles conseguiriam a salvação. Agora, como que nós podemos desenvolver esse sentimento, o temor ao nosso Pai Jeová? Podemos falar que nós podemos desenvolver ele, de pelo menos 3 atitudes nos ajudam a desenvolver esse sentimento. A primeira delas é a gente desenvolver um conhecimento profundo do nosso Pai Jeová. Já que o temor ele tem essa relação direta com o amor, nós podemos pensar naquela máxima, que é impossível nós amarmos algo que nós não conhecemos. Quando você pensa, por exemplo, num filho que ele ama o seu pai, nós conseguimos imaginar esse filho tendo durante toda a vida diálogos profundos com o seu pai, querendo conhecer um pouco mais sobre ele, né? Talvez quando ele é pequenininho, ele chega para o pai: papai, como que você era quando você tinha a minha idade? E daí o pai conta as histórias da infância dele e o filho ouve com atenção. Papai, como você conheceu a mamãe? Ele escuta, ele gosta de ouvir porque ele ama conhecer mais sobre o seu pai. Isso é um comportamento que geralmente um filho ele leva até adulto, né? Ele gosta de escutar as histórias, saber mais sobre seu pai, porque você conhecer algo é muito importante para você desenvolver amor, e é impossível nós temermos algo que nós não amamos. A segunda maneira que nós precisamos fazer para desenvolver o temor verdadeiro é procurar ser obediente ao nosso Pai Jeová. Porque quando nós tememos alguém que nós consideramos superior, vai ser natural nós entendermos que as orientações, os princípios, os conselhos, as sugestões daquela pessoa, ou no caso do nosso Senhor Jeová, são melhores que os nossos pensamentos. E nós vamos procurar ter uma atitude de obedecer aquelas orientações, mesmo que talvez nós não entendamos o porquê que elas são pedidas, ou às vezes até não concordemos muito com elas, o nosso pensamento vai ser: mas o nosso Pai Jeová, ele
conhece muito melhor do que eu a essência da humanidade, esse sistema como vive, e eu tenho um temor, um amor muito forte por ele. Então, mesmo não entendendo, eu vou seguir a orientação dele. E é interessante que Jeová, ele é tão amoroso que ele não quer que nós apenas imaginemos o porquê vale a pena seguir as orientações dele, né? Ele, dentro da sua palavra Bíblia, ele coloca uma série de exemplos de homens fiéis no passado que tiveram bons resultados por seguir as orientações dele, e homens e mulheres que tiveram maus resultados por não seguir as orientações dele. E com isso permite que nós entendamos quais vão ser as consequências das nossas ações para que possamos fazer essa escolha baseada no amor. E daí, conhecer a palavra de Deus entra como a terceira maneira para nós desenvolvermos o temor, que é procurar concentrar a mente em assuntos espirituais. Para conhecermos a Jeová, conhecermos suas orientações, é muito importante o foco dos nossos pensamentos serem assuntos profundos espirituais. Para isso, nós temos um ótimo exemplo na palavra de Deus, que é Josué. Abram, por gentileza, suas Bíblias em Josué, logo no primeiro capítulo. Josué, capítulo 1. Nós vamos ler aqui os versículos 7 e 8, mas enquanto os irmãos acham o texto, vamos entender um pouquinho o contexto do que está acontecendo aqui, né? Moisés praticamente acabou de morrer e Josué se tornou o novo líder ali da nação de Israel. Uma nação que ficou 40 anos vagando por um deserto e que enfrentou as adversidades de uma vida como nômades no deserto. Mas agora Josué ele vai ter um desafio muito diferente daqueles que eles enfrentaram no passado. Josué vai precisar levar a nação até a terra prometida, e essa terra está tomada por outras nações. E Jeová dá para ele uma incumbência, que ele também vai ter que ser um líder militar daquela nação para conduzir em algumas batalhas. E daí Josué ele foi pedir as orientações para Jeová, sobre como ele poderia ser bem sucedido como líder da nação. Jeová ele podia ter ensinado para Moisés técnicas militares nunca vistas antes. Mas não foi isso que Jeová fez. Vamos ver qual foi o principal conselho que Jeová deu para Josué? Josué 1, 7 e 8. Somente seja corajoso e muito forte, e obedeça cuidadosamente toda a lei que Moisés, meu servo, lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de agir sabiamente aonde quer que você for. Esse livro da lei deve estar sempre em seus lábios. Leia-o em voz baixa, dia e noite, para obedecer cuidadosamente a tudo que está escrito nele. Assim, seu caminho será bem-sucedido e você agirá sabiamente. Então, olha que interessante, Jeová, como principal conselho para Josué, falou que o que ele precisava para ser bem-sucedido era concentrar sua mente em assuntos espirituais, conhecer bem a palavra de Deus. É interessante a expressão que é utilizada aí no começo do versículo 8, que o livro da lei devia estar sempre em seus lábios. Isso quer dizer que toda hora Josué tinha que ficar pegando ali os rolos, as tábuas e ficar procurando o que estava escrito? Não. Mas era mais ou menos assim, que ele tinha que conhecer tão bem o que ele tinha disponível da palavra de Deus na época, que qualquer situação que ele enfrentasse, automaticamente, como que viesse na boca dele ou na lembrança dele, um princípio bíblico para guiar as suas decisões. Já aconteceu com você? De às vezes alguém vem contar algum problema para você, ou você está pensando numa situação que você passou, e daí automaticamente vem um texto bíblico que pode ajudar naquela situação, é como se viesse na boca, né? Era isso que Josué estava pensando. E para a gente entender a importância disso, de nós nos concentrarmos em assuntos espirituais, a gente pode voltar nessa ilustração do pai e do filho, né? Vamos imaginar agora um filho já adulto, ele muda para uma outra cidade.
E o seu pai escreve cartas para ele, dando conselhos, dando orientações, e envia essas cartas pelo correio. Um belo dia esse pai vai lá visitar o filho na casa, estão lá conversando, o pai acaba abrindo uma gaveta, e na hora que ele olha, todas aquelas cartas que ele escreveu com tanto amor, tanto carinho para o seu filho, estão todas lacradas dentro da gaveta. O filho nunca abriu e nunca leu. Como que vocês acham que esse pai ia se sentir? Da mesma maneira, irmãos e amigos, nosso Pai Jeová, ele se preocupou em escrever uma série de cartas para cada um de nós, para que possamos ser bem-sucedidos e tomar boas decisões. E preservou essa carta por milhares de anos. Será que nós estamos fazendo um bom uso por lermos, meditarmos, ou deixamos, por assim dizer, ela fechada na estante, no armário, ou pensando mais moderno, hoje o aplicativo só abre ali na hora das reuniões, por exemplo. Nós temos que reconhecer o valor da palavra de Deus, a Bíblia, e nos concentrarmos nela para podermos desenvolver esse temor verdadeiro da parte de Deus. Um outro ponto que vai nos ajudar a desenvolver o temor verdadeiro da parte de Deus é o encontrado no Salmo capítulo 11. Abram por gentileza suas Bíblias. Salmo capítulo 11. É interessante, irmão, se nós olharmos aqui o cabeçalho, quem escreveu esse salmo foi Davi. Por que isso daqui é importante para o ponto que nós vamos olhar? Vamos pensar assim, Davi, ele era um rei, líder de uma nação, né? Ele podia tomar todas as grandes decisões ali no momento que impactavam a vida de milhares de pessoas. Mas num determinado momento, inspirado pelo nosso Senhor Jeová, Davi ele se deu conta que ele não podia esconder nada da parte do nosso Pai Jeová, que Jeová estava o tempo inteiro vigiando o que ele estava fazendo. Talvez se ele fosse um rei arrogante, ele ia pensar, por que Jeová fica me olhando o tempo inteiro? Ele não confia em mim para tomar as decisões. Mas não foi essa a maneira de Davi agir. Vamos ver como que Davi agiu? Salmo 11, o verso 4. Jeová está no seu santo templo. O trono de Jeová está nos céus. Seus olhos observam. Seus olhos atentos examinam os filhos do homem. Vamos ler o 7 também. Pois Jeová é justo, ele ama atos justos. Os que são retos verão a face dele. Olha que bonito, Davi, quando percebeu que Jeová estava observando ele o tempo inteiro, em vez dele sentir um medo ou por que ele fica me observando, as palavras, o tom que Davi colocou aqui, mostra que ele se sentia agradecido por ter um Deus que observa ele o tempo inteiro e presta atenção no que ele faz para guiar ele no mesmo caminho. Da mesma maneira, irmãos, nós também não podemos esconder nada de Jeová. Jeová ele está observando cada um de nós o tempo inteiro. Mas o que nós precisamos nos questionar individualmente é como que eu me sinto com isso? De saber que em todos os momentos Jeová está me observando. Eu mostro gratidão de saber que ele faz isso por amor e porque ele quer o melhor para mim. Eu fico feliz de saber que eu não tenho nada para esconder do nosso Senhor Jeová. Porque esse é o sentimento que alguém que ama e teme a Deus vai procurar desenvolver. Porque a pessoa que ama e teme a Deus, ela entende que existem benefícios em ela ter esse sentimento por Jeová e ter Jeová cuidando dela dessa maneira. Que é o que nós vamos ver agora um pouquinho aqui no decorrer do discurso. Quais são os benefícios que nós temos de temer a Deus? É claro que o principal benefício que nós temos, né, irmãos, é sabermos que aqueles que temem a Jeová, eles vão alcançar uma vida eterna no paraíso aqui na terra, eles vão alcançar a salvação, como mostrou o primeiro texto que nós lemos. Mas existem benefícios mesmo hoje que nós temos quando tememos a Deus. A gente vai ver aqui alguns deles. O primeiro deles é que o temor a Deus, ele nos preserva vivos espiritualmente. Como assim? Vamos pensar nas pessoas que não temem a Deus, que
fazem coisas que Jeová ele detesta, e elas sabem que elas estão fazendo isso. Muitas vezes elas até querem conversar com Deus, contar sobre seus problemas, mas como elas se sentem culpadas pelas coisas erradas que elas fazem, elas não têm nem coragem de orar a Deus. Afinal, elas não têm amor, elas não têm proximidade com o Pai Jeová. Porém, nós que tememos a Deus, nós sabemos que nós temos uma intimidade baseada no amor. Então, nós podemos conversar com o nosso Pai Jeová sobre qualquer assunto. E nós temos a certeza que quando nós paramos e fazemos uma oração para Jeová, Ele nos escuta. Se nós ficarmos horas no meio da madrugada orando, contando nossos problemas para Jeová, desabafando com Ele, como o nosso relacionamento é de amor, Ele está lá nos escutando. Não é maravilhoso nós sabermos que para Jeová nós estamos espiritualmente vivos e que temos essa intimidade de ter um bom relacionamento com Ele? Esse é o primeiro benefício que nós temos. Vamos para um segundo benefício? Quando nós tememos a Deus, nós temos uma proteção adicional que nos ajuda a evitar fazer coisas erradas. Como assim? O amor, ele vai fazer com que nós pensemos antes de tomar alguma atitude, porque não queremos decepcionar o nosso Pai. O temor baseado no medo, como algumas pessoas elas têm, ele é fraco, porque a pessoa tenta fazer as coisas escondidas. Mas o temor baseado no amor, ele é forte porque você não quer decepcionar aqueles que você ama. Quando você teme, você não evita fazer o que é errado por medo, mas você desenvolve o seguinte sentimento: ao invés de você só saber o que Jeová ama e saber o que Jeová odeia, você passa a amar as coisas que Jeová ama e odiar as coisas que Jeová odeia. Voltando na nossa ilustração, né, de um pai com um filho, vocês já ouviram aquele ditado, quando um filho e um pai são muito próximos, eles começam a desenvolver personalidade, características muito parecidas, né? Gostos parecidos, às vezes até gostam do mesmo time de futebol, gostam de comer as mesmas coisas, né? E as pessoas falam assim, filho de peixe, peixinho é. A mesma coisa acontece quando a gente desenvolve um amor muito forte por Jeová. A gente começa a ter características similares ao que Jeová ele espera. E isso daí torna mais fácil com que nós repudiemos as coisas que Jeová detesta. Isso daí é uma força a mais para evitarmos fazer coisas erradas. Uma terceira benefício que nós temos por desenvolver o temor verdadeiro a Deus é que o temor a Jeová ele produz felicidade verdadeira, e não estamos falando apenas da felicidade no novo mundo que vamos ter, irmãos, é felicidade nos dias de hoje. Por exemplo, olhamos aí os acontecimentos dos últimos anos, né? Situação política, econômica, ou até mesmo questão de saúde nos últimos anos, fez com que muitas pessoas ficassem desesperadas pelo dia de amanhã, sem saber como vai ser o dia de amanhã, e isso tira a felicidade das pessoas. Às vezes colocam a confiança em outros seres humanos, esperando quando mudar aquele político, quando os cientistas descobrirem isso, quando os economistas descobrirem isso, daí as coisas vão dar certo, e elas sempre se decepcionam. Ou, por exemplo, muitas vezes colocam sua felicidade em coisas materiais que são passageiras. Para eu ser feliz, eu preciso mudar de emprego. Para eu ser feliz, eu tenho que viajar. Para eu ser feliz, eu tenho que trocar de carro ou de casa. E isso é algo muito sutil e frágil que geralmente gera decepção nas pessoas. Porém, quando nós tememos a Deus e temos um bom relacionamento com o nosso Pai Jeová, nós sabemos o porquê de as coisas estarem do jeito que estão, quando vão existir mudanças reais. Isso nos traz paz e, como resultado também, uma felicidade verdadeira. Mas muitas pessoas, elas acabam sentindo assim que é muito difícil fazer tudo isso, né? Colocar tudo isso daí em prática. Mas vamos ver o que a palavra de Deus diz? Se é difícil seguirmos as orientações de Deus, vamos agora abrir nossa Bíblia em 1 João,
capítulo 5, versículo 3. 1 João, capítulo 5, versículo 3. E vamos entender se é difícil seguirmos, então, todas essas orientações e viver de um modo de temor a Deus. Esse texto nos diz: pois o amor de Deus significa o seguinte, que obedeçamos aos seus mandamentos. Contudo, os seus mandamentos não são pesados. Olha que interessante, para muitas pessoas do mundo, quando falamos do modo de vida de um cristão, elas acham quase impossível viver dessa maneira, falam que é muito difícil. Mas aqui no texto ele conclui falando que os mandamentos de Deus não são pesados. Qual que é o segredo e qual que é a relação então com o temor para os mandamentos de Deus não serem pesados? O comecinho do texto. Pois o amor de Deus significa o seguinte, como nós falamos, quando amamos, nós não queremos decepcionar aquele que amamos. E daí é que a gente pode pensar numa outra ilustração. Agora, em vez de um pai com um filho, vamos pensar num namorado com uma namorada, né? Vamos imaginar assim, namorado com a namorada estão bem no começo do relacionamento, o amor está talvez num dos seus ápices ali, e daí é a primeira vez que o namorado ele vai lá na casa da namorada. E ela fala, eu vou preparar um jantar para você. Daí, na hora que ele chega para esse jantar, ela fez o prato preferido dela, uma sopa de ervilhas. O que ela não sabia é que ele detesta ervilhas. O que o namorado faz? Para não decepcionar a namorada, ele come ali toda a sopa de ervilha e fala, tá uma delícia, eu vou até repetir. Porque, por amor, nós conseguimos superar até aquelas coisas que para nós são difíceis. Da mesma maneira, quando temos um amor forte por Jeová, às vezes nos vemos frente a algumas barreiras que parecem difíceis de nós conseguirmos passar, algumas coisas que a nossa imperfeição talvez faria que nós fizemos. Só que como o nosso amor por Jeová está forte, nós acabamos obedecendo a Ele, porque sabemos que aquilo é o melhor para nós e por amor não queremos deixar Jeová decepcionado. Esse é o poder do temor a Jeová, irmãos. Além disso, quando nós tememos a Jeová, nós nos tornamos mais pacíficos. Vamos agora para o Salmo, versículo 119, verso 63. Salmo 119, 63. Salmo 119, desculpa. 119, 63. Esse salmo ele nos diz: sou amigo de todos os que te temem e dos que cumprem as tuas ordens. Então, olha que interessante esse salmo, né? Porque quando a gente pensa aqui nas nossas atitudes, as coisas que nós falamos no decorrer desse discurso, no geral a gente falou muito de um relacionamento individual nosso, com o nosso Pai Jeová. Mas Jeová ele mostra que o amor por ele é algo muito mais forte, porque não é algo apenas individual. Nesse texto ele mostra que existem outras pessoas que temem a Jeová. Então, uma certeza que nós podemos ter, irmãos, é que quando temos um temor verdadeiro por Jeová, nós não estamos temendo Ele sozinho. Nós temos uma ajuda muito grande para ajudar a gente a enfrentar todas essas adversidades, essas dificuldades, que é a família verdadeira da organização de Jeová, como os irmãos e as irmãs que estamos vendo aqui nessa reunião. Então, nós vimos aqui no decorrer desse discurso o que é o temor a Deus, que é um medo sadio de desagradar um Deus que nós amamos. Como que nós podemos desenvolver ele por concentrar nossa mente em conhecer a Jeová e obedecer seus mandamentos. Alguns benefícios que nós temos de temer a Jeová, mesmo nos dias de hoje. E o principal benefício que nós vamos ter, que é a salvação no futuro, onde viveremos num mundo apenas com as pessoas que temem a Jeová. Mas a gente podia resumir esse discurso num único texto, né? Vamos dar uma olhadinha? O último texto que vamos ver nessa noite. A gente vai lá para Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes,
capítulo 12, e é interessante aqui, enquanto os irmãos acham, a gente mais uma vez pensar no contexto aqui desse texto. Salomão, que escreveu Eclesiastes, ele, através do Espírito Santo de Jeová, ele foi o segundo homem mais sábio que pisou aqui na terra, perdendo apenas para o nosso Senhor Jeová. E ele escreveu Eclesiastes sendo inspirado diretamente por Jeová a analisar a condição do ser humano naquela época, as dores, as dificuldades que ele enfrentava, todos os lamentos e preocupações. E depois que ele fez toda essa análise no livro de Eclesiastes, ele chegou a uma única conclusão, que é a mesma que nós devemos chegar no final desse discurso. Eclesiastes 12, versículos 13 e 14. Depois de se ouvir tudo, a conclusão é esta: tema o verdadeiro Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois essa é toda a obrigação do homem. Pois o verdadeiro Deus julgará todas as ações, incluindo todas as coisas ocultas, e determinará se são boas ou más. Então, que todos nós possamos procurar obedecer esse princípio da parte de Deus e desenvolver um temor verdadeiro pelo nosso grandioso Deus Jeová. Agradecemos ao irmão Lucas pelo excelente discurso e por nos mostrar como nós podemos demonstrar esse sentimento de temor pelo nosso Deus Jeová. Agora, para continuar a nossa reunião, nós passaremos para o estudo da revista Sentinela. O estudo 22, o estudo dessa semana, tem como tema Continue viajando no caminho de santidade. Para dirigir esse estudo, convidamos ao irmão Jorge Mário. Muito bom. Renovamos as boas-vindas aos irmãos, aos amigos, para essa segunda reunião. E para iniciá-la, nós vamos entoar um cântico, e os que puderem poderão se pôr de pé, para entoarmos juntos o cântico 31, Ande com Deus. Esse cântico é baseado no livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Vamos ouvir a introdução musical e acompanhar. Muito bom. Nosso estudo de A Sentinela hoje está na revista de maio de 2023. É o estudo de número 22 e o tema é Continue viajando no caminho de santidade. Quando Jeová falou para o seu povo sair de Babilônia e retornar para Israel, ele disse que essa estrada ou esse caminho de volta era o caminho de santidade. Simbolicamente, essa estrada tinha esse nome. Então, será que Jeová também providenciou um caminho de santidade para os dias atuais? Para aqueles que saíram de Babilônia Grande para a sua organização? Vamos ver isso no nosso estudo, né? E como podemos continuar viajando no caminho de santidade. O texto base desse estudo é Isaías capítulo 35, versículo 8, que diz: ali haverá uma estrada, sim, um caminho chamado caminho de santidade. Fique à vontade para dar os seus comentários, levante a sua mão bem alto. Quem estiver no Zoom pode usar a mãozinha eletrônica, tá bom? Vamos tentar chamar o maior número possível. Então, também procure dar comentários curtos e objetivos, que aí isso permite que muitos comentem, tá bom? Especialmente se você for o primeiro a comentar. Muito bem, o nosso irmão Richard Zaraik vai nos ajudar com a leitura dos parágrafos, e nós vamos acompanhar a leitura dos parágrafos 1 e 2. O rei anunciou: os judeus, que estavam presos em Babilônia por uns 70 anos, podiam voltar para sua terra, Israel. É claro que Jeová estava por trás disso, porque Babilônia não costumava libertar seus prisioneiros. Mas Babilônia foi conquistada, e seu novo governante permitiu que os judeus deixassem o país. Por isso, cada judeu, especialmente os chefes de família, precisava tomar uma decisão:
sair de Babilônia ou continuar ali. Essa decisão não era nada fácil. Por quê? Muitos judeus já eram idosos, por isso essa viagem seria muito difícil para eles. E como a maioria dos judeus tinha nascido em Babilônia, aquele era o único lugar que eles conheciam. Para eles, Israel era apenas uma terra de seus pais ou avós. Alguns judeus aparentemente tinham se tornado ricos em Babilônia. Seria difícil abrir mão de suas casas confortáveis e seus negócios e começar do zero, num lugar desconhecido. Então, primeiramente, assim, de forma bem objetiva, que decisão importante os judeus em Babilônia tiveram de tomar? Qual era a decisão, irmão Antônio Rodrigues? Então, eles precisavam tomar uma decisão, sair, especialmente os chefes de família, era sair de Babilônia ou continuar ali. Excelente, irmão Antônio, muito obrigado. Vamos ler esse texto de Esdras, capítulo 1, versículos 2 ao 4. Acompanhe a leitura, por favor. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: Jeová, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra, e ele me designou para lhes construir uma casa em Jerusalém, que fica em Judá. Quem entre vocês pertence ao povo dele? Que o seu Deus esteja com ele. Portanto, que ele suba a Jerusalém, em Judá, e reconstrua a casa que ficava em Jerusalém, a casa de Jeová, o Deus de Israel, o verdadeiro Deus. Que todo aquele que reside como estrangeiro, seja qual for o lugar em que ele esteja morando, receba dos seus vizinhos prata, ouro, bens e rebanhos, junto com a oferta voluntária para a casa do verdadeiro Deus, que fica em Jerusalém. Quais eram os desafios dessa decisão de voltar para Jerusalém ou continuar em Babilônia? Irmão Ian Liberali. Então, existiam algumas circunstâncias que eram desfavoráveis, né? Alguns judeus, muitos deles eram idosos, a maioria deles tinha nascido ali em Babilônia, então era o único lugar que eles conheciam, né? Então, eles talvez obteram bens ali, se tornaram ricos ali em Babilônia, então não era fácil largar tudo isso, deixar isso para trás, para seguir por esse caminho. Obrigado, irmão Ian. Irmão Rafael Zacarias. A gente se colocar no lugar deles, né, daqueles que estavam ali, depois de 70 anos, agora tinham a permissão de voltar para Jerusalém, mas aqueles que conheciam Jerusalém já estavam bem idosos, que já tinham vindo há muitos anos de lá. Os jovens que poderiam voltar não conheciam Jerusalém, né? Talvez a sua vida estava ali em Babilônia, os seus negócios, a sua família. Então, de fato, era uma decisão muito difícil de tomar. Excelente. Irmão Carlos Barbosa. Ao mesmo tempo, eles foram incentivados pelo aquele monarca para voltar e reconstruir, né? Ele deu todo o apoio, inclusive até estrangeiro que morasse ali, ele poderia colher dos seus vizinhos ouro, prata, etc., para o templo. Então, eles tiveram esse incentivo, embora a situação não era fácil em tomar. Muito bom. Vamos ao parágrafo 3. Para os judeus fiéis, as bênçãos de retornar a Israel superavam qualquer sacrifício que talvez tivessem que fazer. A maior bênção de todas tinha a ver com a adoração a Jeová. Em Babilônia, havia mais de 50 templos para adoração falsa, mas lá os israelitas não tinham nenhum templo para adorar a Jeová. Eles também não tinham altar nem sacerdotes organizados para oferecer os sacrifícios que a lei mosaica exigia. Além disso, o povo de Jeová estava cercado por um grande número de pessoas que não tinham o menor respeito pelas leis de Jeová. Por isso, milhares de judeus leais não viam a hora de voltar para sua terra e restaurar a adoração pura. Por que voltar para Israel seria muito bom para os judeus fiéis? Por que era bom para os fiéis? Irmã Rafaela Fuentes.
Porque esses judeus fiéis, eles teriam a oportunidade de voltar a adorar a Jeová num templo, né? Babilônia, havia mais de 50 templos, mas para adoração falsa. Então, ali, os israelitas, eles não tinham, né, um templo, um local para adorar a Jeová. Além disso, eles não tinham nem sacerdotes organizados para oferecer sacrifícios a Jeová que a lei mosaica exigia. Muito bom, Rafaela, excelente. Tinha ainda mais algum obstáculo? Irmão Gabriel Gomes? Falava sobre a influência pagã que eles recebiam, né, da companhia que eles estavam, né? Então eles estavam em bem menor número do que aqueles homens e mulheres pagãs que não adoravam a Jeová e nem seguiam os seus padrões. Então, com certeza, a influência que aqueles homens, né, pagãos influenciavam no povo de Deus era muito grande. Muito bom. Parágrafo 4. A viagem de Babilônia até Israel não era fácil e podia durar uns 4 meses. Mas Jeová prometeu eliminar qualquer coisa que pudesse impedir seu povo de voltar. Isaías escreveu: preparem o caminho para Jeová. Façam no deserto uma estrada reta para o nosso Deus. O terreno acidentado se tornará plano, e o terreno irregular uma planície. Imagine a cena: uma estrada reta no meio de um deserto, uma área plana entre as montanhas. Todos que andassem por essa estrada iam gostar bastante. Seria muito mais fácil e mais rápido viajar por uma estrada reta do que ter que subir, descer ou contornar vales e montes. O que Jeová prometeu aos judeus que retornassem para Israel? Qual era a promessa? Laís Navarro? A viagem de Babilônia até Israel não era fácil e podia durar uns 4 meses. Mas Jeová prometeu eliminar qualquer coisa que pudesse impedir seu povo de voltar. Excelente, Luana Navarro. Laís é a mãe, né? Muito bom, isso mesmo. Laís, agora sim, Mascarenhas. Aqui até cita as palavras de Isaías falando que Jeová faria, né? Que fala: façam no deserto uma estrada reta para o nosso Deus. O terreno acidentado se tornará plano e o terreno irregular uma planície. Então aqui está nos ajudando até a imaginar essa cena que Isaías disse, né? Uma estrada reta no meio de um deserto, uma área plana entre as montanhas. Então, imagina como ia ser mais fácil de andar num caminho que seria difícil com essas facilidades, né? Excelente, Laís. Então, psicologicamente, já era uma visão animadora, né, para eles. Parágrafo 5. Hoje, muitas estradas são identificadas com um nome ou um número. A estrada simbólica que Isaías descreveu também recebeu um nome. Isaías 35:8 diz: ali haverá uma estrada, sim, um caminho chamado caminho de santidade. O impuro não passará por ele. Como essa promessa se cumpriu na época dos israelitas? E por que ela é importante para nós hoje? A estrada descrita por Isaías recebeu que nome? Irmã Flaviana Machado? Então, ali em Isaías 35:8 diz: ali haverá uma estrada, sim, um caminho chamado caminho de santidade. Muito bom, irmã Flaviana, é isso mesmo, né? Então, vamos tentar entender qual é a aplicação desse nome para essa simbólica estrada e qual a aplicação para os nossos dias, né? Então, parágrafo 6, o subtítulo agora é o caminho de santidade no passado e em nossos dias. Acompanhe a leitura. Caminho de santidade. Esse é um nome bem bonito. Mas por que ele é chamado de santo? Em Israel não haveria lugar para o impuro, ou seja, para ninguém que praticasse imoralidade, idolatria ou outros pecados graves. Aqueles que saíssem de Babilônia se tornariam um povo santo para Jeová. Mas é claro que, para agradar a Jeová,
Eles teriam que fazer algumas mudanças. Por que o caminho de santidade recebeu esse nome? Qual era o fundamento desse nome, Tuane Tomazelli? Porque em Israel não haveria lugar para ninguém que praticasse imoralidade, idolatria ou outros pecados graves. E aqueles que saíssem de Babilônia se tornariam um povo santo. Excelente, Tuane, muito bom. Como o texto de Deuteronômio 7:6 confirma isso, ou nos ajuda a confirmar isso que a Tuane falou? O irmão Danilo Boaventura. Então, aqui vem mostrando que o povo de Jeová, ele é santo. Então, para ser santo, ele não pode ter nenhum tipo de imoralidade ou algo que Jeová detesta. Excelente, irmão Danilo, isso mesmo. Irmã Francisca Tomazelli. Então, eles eram uma propriedade especial para Jeová, um povo santo. Mas eles estavam saindo de Babilônia. Então, eles estavam cercados de pessoas que tinham costumes que desagradavam a Jeová. Então, por isso, para agradar a Jeová, eles precisavam fazer algumas mudanças. Excelente. Vamos ver o que se requeria deles e que mudanças eles precisavam fazer. Acompanhe a leitura do parágrafo 7. Como já vimos, a maioria dos judeus tinham nascido em Babilônia. E muitos, aparentemente, tinham se acostumado ao modo de pensar dos babilônios. Quase 70 anos depois de os primeiros judeus voltarem para Israel, Esdras descobriu que alguns deles tinham se casado com mulheres que não serviam a Jeová. E mais tarde, o governador Neemias ficou revoltado ao saber que as crianças que já tinham nascido em Israel nem chegaram a aprender a língua dos judeus. A maior parte da palavra de Deus estava escrita em hebraico. Como essas crianças iam aprender a amar e a adorar a Jeová se não conseguissem entender esse idioma? Dá para perceber o que esses judeus tinham que fazer grandes mudanças na vida. Mas seria bem mais fácil fazer isso em Israel, onde a adoração pura estava sendo restaurada aos poucos. Que mudança alguns judeus precisavam fazer? Dê um exemplo. Que mudanças eram necessárias para alguns judeus? Talvez você lembre do vídeo de Neemias, né, no Congresso. Irmã Laís Galdereto. Nós vemos que a maioria dos judeus eles nasceram em Babilônia, né? E como já vimos no estudo lá, a pressão era muito grande. Então, muitos aparentemente eles tinham se acostumado ao modo de pensar dos babilônios. Excelente, Laís, muito bom. Que outro desafio estava acontecendo ali? Que outro problema acontecia lá? Irmã Vilma Alves? Então, alguns judeus eles se casaram, né, com mulheres que não serviam a Jeová, não obedeceram, né? Então, tinha também esse problema. Isso, muito bom. E esse problema causava outro problema. Irmão Bruno Luiz. Com isso, muitos filhos desses judeus também não falavam mais a língua dos judeus, né? E, portanto, não tinham no coração aquilo que Jeová ensinava como adoração correta. Excelente. Irmão Edilson Santos. Essa situação nos ajuda a entender o que nós encontramos aí no final do parágrafo de Neemias 8 e 9, né? Quando diz que ao ler a lei, eles tinham que dar o sentido da lei, ajudar o povo a entender o que estava sendo lido, né? Os escritos eram no hebraico, pouquíssima coisa no aramaico, né? E eles não estavam acostumados mais com o idioma, então eles tinham que ir lendo e parafraseando no aramaico para que pudesse fazer sentido aquilo que estava sendo lido. Excelente. Sem contar que quando falamos a língua do coração, né, o lemos, o entendimento é mais profundo, né? Mas agora eles nem hebraico sabiam, né? Talvez se lessem pouco entenderiam, né? Muito bom. Vamos à leitura do parágrafo 8. Alguns talvez pensem, tudo isso é bem interessante,
Mas o que a gente tem a ver com o que aconteceu com os judeus tanto tempo atrás? Temos tudo a ver, porque, em certo sentido, nós estamos andando no caminho de santidade. Não importa se somos ungidos ou das outras ovelhas, todos nós temos que continuar andando nesse caminho. Isso vai nos ajudar a continuar adorando a Jeová agora e também no futuro, quando recebermos as bênçãos do reino. Desde 1919, milhões de homens, mulheres e crianças têm saído de Babilônia, a Grande, ou seja, da religião falsa, e começado a viajar por essa estrada simbólica. Você provavelmente está entre essas pessoas. Foi nesse ano que essa estrada foi inaugurada, mas muito trabalho precisou ser feito antes disso. Por que devemos nos interessar por coisas que aconteceram tanto tempo atrás? O que tem a ver conosco esses acontecimentos lá do passado? Irmão Sérgio Santos. Como grupo, nós também estamos andando no caminho de santidade, independente da esperança, se ela é celestial ou terrestre. Então, as normas de limpeza, de conduta justa, também se aplicam a cada um de nós. Excelente. Nós temos uma imagem aí, podemos colocar. Quem gostaria de comentar essa imagem? Que ela tem a ver conosco. Irmã Carol Gomes. Então, no topo dessa imagem, nós podemos ver homens e mulheres, até mesmo crianças, que iniciaram, né, esse caminho da santidade, onde eles estavam ali saindo de Babilônia Grande. E já na parte de baixo, nós conseguimos ver pessoas dos nossos dias, né, pessoas da atualidade, que continuam percorrendo esse caminho da santidade também. Muito bom, irmã Carol. Excelente. Aqui nós temos uma nota que nos remete ao livro Profecia de Isaías 2, e ali explica qual a aplicação odierna do caminho de santidade. Ele vai da onde até onde? Essa estrada hoje conduz as pessoas de que lugar para que outro lugar? Irmã Rosa Maria Gaudi. Em especial desde 1919, né, quando os do restante ungido, né, saíram do cativeiro de Babilônia Grande e depois, aos poucos, aqueles que fazem parte da grande multidão se juntaram a eles, né, nesse caminho de santidade, obedecendo aos requisitos de Jeová. Muito bom. E, irmã Maiana Sampaio. E esse caminho de santidade conduz ao paraíso espiritual que vivemos atualmente. Excelente. Então, está completa a resposta. Então, saindo de Babilônia Grande para o paraíso espiritual usufruído pelo povo de Deus, né? Muito bom, excelente. Agora, preparando o caminho, é o subtítulo que vamos considerar. Acompanhem o parágrafo 9. No passado, Jeová fez com que os obstáculos que estavam no caminho dos judeus fossem removidos. Será que em nossos dias, Jeová fez algo parecido com o caminho de santidade? Sim. Centenas de anos antes de 1919, ele usou homens de fé para tornar possível que outros saíssem de Babilônia a Grande. Esses homens prepararam o caminho para que essas pessoas de bom coração pudessem sair da religião falsa e adorar a Jeová junto com o seu povo. Mas como eles prepararam o caminho? Vamos ver alguns exemplos do que foi feito. Vamos ler o texto de Isaías, capítulo 57, versículo 14. Acompanhe a leitura. Irmão Richard vai ler para nós. E se dirá, construam uma estrada, preparem o caminho, removam todo o obstáculo do caminho do meu povo. Então, de acordo com esse texto, o que foi feito para preparar o caminho de santidade? Luana Galdereto. Jeová fez com que os obstáculos que estavam no caminho dos judeus fossem removidos. Muito bom, Luana, excelente. E como isso aconteceu nos nossos dias? Como isso aconteceu
nos dias atuais, ou não tão atuais, né? Mayla Tomazelli. Então, Jeová ele usou homens de fé para tornar possível que outros saíssem de Babilônia Grande. E esses homens, eles prepararam o caminho para que pessoas de bom coração pudessem sair da religião falsa e adorar a Jeová junto com o seu povo. Excelente, Mayla. Isso mesmo. Irmão Tom Alves, Aelton Alves. E o interessante é que esse caminho, Jeová vem preparando ele, né? Nós temos a ideia de 1919 na nossa mente, né? Que nós conhecemos a história da organização. Mas esse caminho, ele vem sendo preparado um pouco antes disso por alguns homens, né? Excelente, nós vamos ver isso, né? Vamos ver aqui alguns desses homens que prepararam o caminho, né? E que profecia estava sendo cumprida nesta preparação? Irmão Luiz Tomazelli. Isaías 43, né, que uma voz, alguém está clamando no deserto: preparem o caminho para Jeová, façam no deserto uma estrada reta para nosso Deus. Muito bom. Então vamos ver como é que o caminho foi preparado ao longo dos séculos, né? Acompanhe a leitura dos parágrafos 10 e 11. Impressão. Até cerca de 1450, a Bíblia era copiada à mão, e isso levava muito tempo. Além disso, havia pouquíssimas cópias da Bíblia, e elas eram muito caras. Mas quando o processo de impressão usando tipos móveis foi inventado, ficou mais fácil produzir e distribuir Bíblias para as pessoas. Tradução. Por centenas de anos, a maioria das Bíblias estavam disponíveis em latim. O problema é que apenas pessoas bem instruídas podiam entender esse idioma. Mas o trabalho de impressão se intensificou. Então, pessoas que temiam a Deus trabalharam duro para traduzir a Bíblia em idiomas falados por pessoas comuns. Isso permitiu que as pessoas pudessem comparar o que elas aprendiam nas igrejas com o que a Bíblia realmente ensina. Então, como o trabalho de impressão e tradução da Bíblia ajudou as pessoas? Você comenta um e deixa um pouquinho para outro comentar, né? Juliana Luz? Então, no caso da impressão, até cerca de 1450, a Bíblia era copiada à mão. Então, havia pouquíssimas cópias da Bíblia e elas eram também muito caras, não era acessível ao povo. Então, com o processo de impressão, usando tipos móveis, ficou mais fácil, então, produzir e distribuir a Bíblia para as pessoas. Isso, nós temos uma imagem, podemos colocar essa imagem, o que é que ela está retratando aí? Quem gostaria de comentar essa imagem? Irmão Wilson. Então, essa imagem mostra como o avanço, né, de copistas para a impressão, como isso preparou o caminho para que outras pessoas pudessem ter a Bíblia na sua casa, né? O interessante é que o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia, né? Então, nós vemos que Jeová foi moldando as pessoas, usando homens de fé para preparar o caminho para outros. Exato, muito bom, irmã Jéssica Monteiro. A respeito da tradução, por centenas de anos havia a Bíblia somente em latim, mas esse idioma era falado apenas por pessoas bem instruídas. Então, pessoas que temiam a Deus trabalharam duro para traduzir a Bíblia em idiomas falados também por pessoas comuns. Muito bom, irmã Jéssica, obrigado. O irmão Rogério Machado. E isso permitiu que pessoas pudessem comparar, né, o que estavam aprendendo, né? Ficou mais fácil para as pessoas poderem entender a Bíblia no seu idioma. Muito bom. Irmão Luiz Antônio Tomazelli. E nessa tradução, nós podemos nos lembrar de William Tyndale, por exemplo, um homem que usou a vida, né, deu a vida para traduzir para o inglês e que acabou morrendo por causa disso. Como também Miguel Servet, na Espanha, que deu sua vida também contestando esse ensino falso da Trindade,
todos esses homens certamente foram usados por Jeová preparando esse caminho. Muito bom, né? Muito bem lembrado, né? Irmã Laís Alves? Então isso foi um grande avanço, porque as pessoas elas não tinham fácil acesso à Bíblia antes. Elas só tinham normalmente contato com a Bíblia nas igrejas, da forma que era ensinada lá. Então, quando eles começaram a imprimir, traduzir para um idioma que elas entendessem, elas podiam comparar se o que estava sendo ensinado lá era realmente a verdade. É, muito bom, né? Então agora o caminho estava sendo aplainado, né? Irmã Laís Mascarenhas. E também só mais um ponto da ilustração sobre essa parte da tradução, né? A gente vê essa segunda parte aqui também, um homem de fé também, ele se esforçando para fazer esse trabalho de tradução. Com certeza não era fácil, né? A gente vê ele com vários livros do lado, estudar um idioma totalmente o oposto, né, do que ele sabia, e ainda traduzir a Bíblia, que já não é um livro fácil, né? Então, realmente precisou de muito esforço, e com certeza Jeová que guiou esse esforço desses homens também. Muito bom, Laís. Talvez você pense assim, bom, mas é fácil, né? Só traduzir palavra por palavra, chega lá. É fácil assim. Fazer uma tradução. A irmã que nos visita aqui, diga o seu nome para nós. Leila. Então não é fácil, porque a tradução não é palavra por palavra, né? São ideias, e a ideia tem que combinar com o idioma moderno, sair do idioma antigo para ir para o idioma moderno, né? Mas a gente sabe que tem as mãos de Jeová ali cuidando para que nada fosse mudado, né? Para que não se perdessem as verdades bíblicas. Excelente, irmã Leila. Irmã Oralda Fonseca. Bem, como a gente viu no caso de Esdras, né, como ele era um copista, ele tinha que dar sentido à lei de Deus, né? Então isso era muito importante, porque o que ele estava passando não era uma simples tradução, né, mas era a palavra de Deus. Isso, muito bom. Então não é sempre que a gente já tentou fazer uma tradução num tradutor desse, em qualquer aplicativo, ver, né, o que é uma tradução palavra por palavra, é um desastre, né? Às vezes perde completamente o sentido. Você tem que entender a língua original e entender o idioma para o qual você vai traduzir, né? Para fazer sentido, né? Muito bom. Vamos à leitura dos parágrafos 12 e 13. Ferramentas para o estudo da Bíblia. Ao ler a palavra de Deus, estudantes cuidadosos da Bíblia aprendiam bastante. E para a tristeza dos líderes religiosos, eles costumavam compartilhar com outros o que aprendiam. Por exemplo, por volta de 1835, homens que respeitavam a palavra de Deus começaram a publicar panfletos que revelavam ensinos falsos das igrejas. Nessa época, um homem que gostava de estudar a Bíblia chamado Henry Grew publicou um panfleto falando sobre o que acontece quando morremos. A maioria das igrejas ensinavam que todas as pessoas já nascem com uma alma imortal. Usando textos bíblicos, Henry Grew provou que isso era mentira e que a imortalidade era um presente dado por Deus. Em 1837, um ministro religioso chamado George Storrs encontrou uma cópia desse panfleto enquanto viajava de trem. Depois de ler o panfleto, ele ficou convencido de que tinha encontrado uma verdade muito importante. Então, ele decidiu compartilhar o que tinha aprendido. Em 1842, ele fez uma série de palestras com o tema intrigante: uma questão: são os ímpios imortais? As explicações dadas por George Storrs tiveram um efeito positivo sobre um jovem chamado Charles Taze Russell. Dê um exemplo de como estudantes cuidadosos da Bíblia mostraram que alguns ensinos religiosos eram falsos. Nós temos aqui alguns exemplos, você pode citar um. Irmão Rafael Zacarias. O primeiro exemplo é de um homem, lá na primeira metade do século XIX, por volta de 1835, chamado Henry Grew, que ele publicou um panfleto falando sobre o que acontece quando nós morremos. Nas igrejas, elas, sabemos disso, elas ensinavam e ainda ensinam que as pessoas já nascem com uma alma imortal. Então, usando a Bíblia, textos bíblicos, ele provou que isso era mentira e que a imortalidade era um presente dado por Deus
para quem é justo, né? Então ele imprimiu esse folheto. Aí daqui a pouco tem o próximo exemplo aí, seguindo na sequência. Muito bom, Rafael, obrigado, né? Então, ele usou uma ferramenta, né? Entre as ferramentas aqui, o folheto, né? Outro exemplo, já que o Rafael deixou um pedaço para nós. Outro exemplo que você gostaria de citar. Irmão Richard Zaraik-Zik. Então, aqui depois de Henry Grew ter feito esse folheto, né, então, um outro ministro religioso chamado George Storrs, ele encontrou esse panfleto, encontrou essa ferramenta. Então, depois de ler esse panfleto, ele já tinha decidido que encontrou uma verdade importante. Então, posterior a isso, ele ainda fez uma série de palestras, né, considerando aquele panfleto, a mensagem que ele tinha encontrado naquele panfleto. Excelente, irmão Richard, muito bom. Irmã Camila Liberali? E depois dessa série de discursos, de palestras que ele fez, né, essas explicações dadas por George tiveram um efeito positivo sobre um jovem chamado Russell, né, que a gente conhece muito bem. Então vamos falar um pouquinho desse jovem. Parágrafo 14. Como o irmão Russell e aqueles que o ajudavam se beneficiaram de todo o trabalho de preparação do caminho feito antes deles? Em seus estudos, eles puderam consultar ferramentas que já estavam disponíveis como dicionários, índice de termos bíblicos e várias traduções da Bíblia. E as pesquisas da Bíblia feitas por homens como Henry Grew e George Storrs também os ajudaram. Além disso, o próprio irmão Russell e seus colaboradores deram sua contribuição para preparar o caminho. Eles produziram uma grande quantidade de livros e folhetos que falavam sobre temas bíblicos. Então, como o irmão Russell e seus colaboradores se beneficiaram de todo o trabalho de preparação do caminho que foi feito antes deles? Irmã Milka. Eles puderam consultar as ferramentas que já tinham disponíveis, né? Como os dicionários, os índices de termos bíblicos, traduções da Bíblia, as pesquisas que foram feitas da Bíblia. Até mais para frente, eles também produziram uma grande quantidade de materiais, né? Livros e folhetos. Isso ajudou muito eles. Então, se naquela época esses pequenos materiais ajudaram ele, que privilégio nós temos hoje, né? Da quantidade de materiais que nós temos para nos ajudar também. Excelente, irmã Milka. Milka Venâncio. Nós temos uma imagem aí. Vamos colocar essa imagem? Quem gostaria de explicar para nós o que ela retrata? Quem gostaria de dissecar essa imagem? Irmã Lídia Luz. Nós podemos ver nessa imagem o irmão Russell, os colaboradores dele, né, usando ferramentas para o estudo da Bíblia. E tudo isso tinha sido preparado em uma época antes, né? Então, eles tiveram acesso a várias informações e estudando, cada um deles ali conversando, iam abrindo o caminho cada vez mais para o caminho da santidade. Muito bom, irmã Lídia, é isso mesmo. Parágrafo 15. Em 1919, Babilônia, a Grande, perdeu o poder que tinha sobre o povo de Deus. Nesse ano, o escravo fiel e prudente foi designado e pôde ajudar as pessoas a começar a andar no caminho de santidade. O trabalho feito para preparar o caminho de santidade ajudou aqueles que passaram a andar por ele e a aumentar seu conhecimento sobre Jeová e seus propósitos. Eles puderam fazer mudanças para viver de acordo com os princípios de Jeová. Mas Jeová não exigiu que seu povo fizesse as mudanças necessárias de uma só vez. Isso aconteceu pouco a pouco. E no futuro, vai ser muito bom quando pudermos agradar a Jeová em tudo o que fizermos. Que coisas importantes aconteceram em 1919? Tem uma série de eventos. Irmã Magali Santos. Então, Babilônia perdeu o poder, né, que tinha sobre o povo de Deus, e nesse mesmo ano, de acordo com Mateus 24, 45 e 47, escravo fiel prudente então foi designado, e passaram então a ajudar as pessoas a andar no caminho da santidade. Muito bom, irmã Magali, isso mesmo.
que mais importante aconteceu lá? Temos um quadro aí que nos ajuda a ver acontecimentos importantes. Irmã Thaís Gaudi. Então, Jeová, aos poucos, foi refinando o seu povo, né? Por exemplo, de 1927 a 1928, os irmãos entenderam que o Natal era uma festividade pagã. E de 1928 a 1936, os servos de Jeová pararam de usar a cruz. Excelente, olha. Foi clareando, né? O que mais aconteceu aí? Pavimentando esse caminho. A Thaís citou 2 acontecimentos. Cite mais 2 para nós, irmã Etiane Boaventura. Em 1931, o povo de Deus recebe o nome Testemunhas de Jeová. E em 1938, os anciãos deixam de ser eleitos pela congregação. Excelente, muito bom. O que mais aconteceu aí? O quadro revela mais algumas coisas para nós. Irmã Jéssica Monteiro. Em 1944 e 1945, o povo de Jeová entende melhor a questão da santidade do sangue, e em 1952 a importância da desassociação é reforçada. Muito bom. Vamos avançando no caminho, vamos pavimentando. O que mais aconteceu aí? A irmã ao lado do irmão Lucas. Em 1956, a santidade do casamento se torna mais clara, e já em 1972, um corpo de anciãos designados por Espírito Santo passa a tomar liderança em cada congregação. Excelente, muito obrigado. Irmã Evelyn Alves. Em 1973, os irmãos entendem que o uso do tabaco é um pecado grave, e em 1976, as Testemunhas de Jeová recebem orientações sobre os tipos de trabalho que são aceitáveis para os cristãos. Obrigado, Evelyn. Muito bom. Beatriz Campos. Em 2000, o uso das frações do sangue é explicado em detalhes. E de 2006 a 2012, os irmãos são claramente alertados sobre a gravidade de ver formas repulsivas de pornografia. Excelente. Depois de considerarmos todos esses fatores, que conclusão nós chegamos? Irmão Luiz Tomazelli. Como Jeová protegeu esse caminho de santidade, né? Melhorando a cada dia, clareando a luz, né? Na vereda do justo, clareando cada vez mais, né? Então nós estamos satisfeitos e felizes de ter visto isso acontecer, muitas partes disso que nós lemos aqui, né? Excelente. Na contramão do sistema, né? Irmã Amanda Galdereto. Então nós vimos aqui as mudanças, né, que o povo de Jeová ele tem feito. E é interessante que o parágrafo fala que Jeová ele não exigiu que seu povo fizesse essas mudanças de uma só vez, né? E nós vimos isso no decorrer dos anos, porque Jeová sabia que ia ser difícil. Então isso mostra o amor de Jeová, né? Que essa mudança ela tem sido feita pouco a pouco, e é isso que tem ajudado muitos a chegar nesse caminho da santidade. Muito bom, irmã Amanda. Irmã Maiana Sampaio. E Colossenses 1,10 fala de agradar Jeová plenamente. Infelizmente, a gente não consegue isso agora, né? A gente erra muito. Mas aqui cita, no finalzinho do parágrafo, que vai ser muito bom quando no futuro a gente for agradar Jeová em tudo. Ou seja, a gente vai ser perfeito e nunca mais vai desagradar Jeová em nada. Excelente. Então, ao passo que o mundo de Satanás vai largando, né, a estrada, né? Sem santidade nenhuma, né? O caminho de santidade vai sendo aplanado, como Jesus disse, né? Nas normas estreitas de Jeová. Muito bom. O caminho de santidade continua aberto. Parágrafo 16. Toda estrada precisa de manutenção para ficar em boas condições. Desde 1919, o caminho de santidade também tem passado por manutenção constante, e por isso muitos saíram de Babilônia a Grande. Logo depois de ser designado, o escravo fiel e prudente começou a trabalhar, e em 1921
publicou uma ferramenta para ajudar as pessoas a estudar a Bíblia. Ela se chamava A Harpa de Deus. Foram feitas quase 6 milhões de cópias desse livro, em 36 idiomas, e muitas pessoas aprenderam a verdade com a ajuda dele. Nos últimos anos, foi lançada uma nova publicação para dirigir estudos bíblicos, Seja Feliz para Sempre. Graças a Jeová e a sua organização, não tem faltado alimento espiritual durante estes últimos dias. Esse alimento tem ajudado todos nós a continuar andando no caminho de santidade. Vamos ler Isaías 48, 17. Primeiro, vamos ler esse texto. Assim diz Jeová, seu resgatador, o Santo de Israel. Eu, Jeová, sou seu Deus, aquele que o ensina o que é melhor para você, aquele que o guia no caminho em que deve andar. Pensando nesse texto, desde 1919, que manutenção tem sido feita no caminho de santidade? Depois vamos ler Isaías 60, 17. Qual a manutenção, irmão Carlos Barbosa? O Corpo Governante, lá no ano de 1921, foi publicado, então, o livro A Harpa de Deus, que pôde ajudar, conforme diz aqui, mais de 6 milhões de pessoas. Ele foi lançado em 36 idiomas e muitos ali aprenderam a verdade com essa publicação. Muito bom, irmão Carlos. Eu não conheci o livro, mas imagino que não era tão fácil quanto as publicações atuais, né? Vamos ler Isaías 60, 17 e continuar a comentar isso. Em lugar do cobre trarei ouro, e em lugar do ferro trarei prata, em lugar da madeira, cobre, em lugar das pedras, ferro. Vou designar a paz como seus superintendentes e a justiça como seus supervisores. Então, pensando nesse texto, né? Como é que tem sido feita a manutenção do caminho de santidade? Irmã Odete Fares. Então, Jeová usa material de primeira, né? Ouro, prata, Jeová usa cobre. E esse alimento rico, precioso, só o povo de Jeová desfruta, né? Porque o nosso Deus, ele realmente nos nutre com aquilo que é valioso para nós. Obrigado, irmã Odete. Rapaz, agora... Irmão Edilson Otso. Então, nós vemos Jeová facilitando, né, esse caminho da santidade, em aprimorando aí as ferramentas para as pessoas aprenderem a verdade, né, e nós vemos como que isso, né, esse alimento espiritual não tem faltado nesses últimos dias. Excelente. O irmão lá atrás, irmão Renan Messias. Então nós podemos ver, pensar aqui, né? Mas o livro da harpa ajudou mais de 6 milhões na época, né? Por que não continuar? Mas fazia sentido lá na época. Agora a sociedade mudou, o pensamento mudou, então gravuras, vídeos, ilustrações fez necessário. Então trocou-se para algo melhor. Mas o objetivo é o mesmo, continuar ajudando as pessoas a seguir no caminho de Jeová. Excelente, irmão Renan. Irmão Lucas. E é interessante a gente pensar no quanto é acessível nessa questão. Por exemplo, a Harpa de Deus é que fala sobre 36 idiomas, ou seja, Feliz para Sempre. Ele já foi impresso, ele foi aprovado ser produzido em mais de 700 idiomas diferentes. Então nós vemos que esse caminho da santidade, ele ainda está ficando cada vez mais reto, ele está acessível para muito mais pessoas poderem percorrer ele. Excelente, isso mesmo. Irmão Edilson, que acompanhou essa história ao longo das décadas. Eu também acompanhei um pedaço.
o que a profecia fala, né? Não é de trocar coisa ruim por coisa boa, né? Esse é o sentido aqui, né? Isaías 60:17. Quando a gente olha, por exemplo, o cobre é coisa fina, né? Mas ia ser substituído pelo ouro, né? O ferro também, então entra a prata no lugar do ferro, mas o ferro é ótimo. Ou seja, desde 1919, quando Babilônia teve que libertar o povo de Jeová, de lá para cá vem só corrigindo, né? Esse quadro aqui, que foi bem considerado, né? Ele ilustra bem isso, né? São ajustes que foram feitos ao longo das décadas, né? Sempre para o melhor. Excelente, irmão Edilson. Irmão Rafael? Isso é verdade, né? Acho que, se não me engano, na década de 70 tinha um livro azulzinho, Verdade, não era verdade? Verdade que conduz à vida eterna. E ajudou muitas pessoas a conhecer a verdade. Mas depois veio o Poderá no início dos anos 80 e ajudou muito mais pessoas, né? Um livro colorido. Aí depois veio o livro Conhecimento nos anos 90, mais ou menos, né? E ajudou também, né? Era uma simplificação que ajudou muito mais pessoas. Aí depois veio o livro Bíblia Ensina, melhor ainda. E agora nós temos um livro com vídeos, né? Todo interativo, que é o Seja Feliz. Então, conforme já bem comentado, trocando coisa boa por coisa melhor ainda. Verdade, né? Tornando o caminho da santidade realmente cada vez, para os sinceros, mais atrativo, né? Parágrafos 17 e 18. Podemos dizer que, quando uma pessoa aceita estudar a Bíblia, ela começa a andar no caminho de santidade. Algumas fazem isso por pouco tempo e logo deixam o caminho. Outras estão decididas a continuar andando nele até chegarem ao seu destino. Mas que destino é esse? Para os que têm esperança celestial, o destino é o paraíso de Deus no céu. Já para os que têm esperança de viver na terra, o destino é o fim do reinado de 1000 anos de Cristo, quando todos nós seremos perfeitos. Se você está andando no caminho de santidade agora, não olhe para trás e não deixe esse caminho até chegar ao seu destino, o novo mundo. Desejamos a você uma boa viagem. Excelente, irmão Richard. Muito obrigado pela excelente ajuda que nos deu com a leitura dos parágrafos e dos textos também. Então, para onde o caminho de santidade nos leva? Irmã Evelyn Otso. Então, para aqueles que têm esperança celestial, o destino é o paraíso de Deus, que é no céu, né? Já para nós, a maioria que tem a esperança de viver na terra, o destino final é a perfeição, no final do reinado milenar de Cristo. Então, não importa qual seja a dificuldade que nós enfrentemos, né, durante esse percurso, nós não devemos olhar para trás e nem deixar esse caminho, até que nós cheguemos ao nosso destino final, que é o novo mundo. Excelente. Boa viagem, né? Conclui aqui o parágrafo. Muito bom, meus irmãos. Agradecemos aí a sua participação. Vamos tentar ver o que conseguimos reter do estudo de hoje. Qual é a sua resposta? Para os judeus, o que era o caminho de santidade? Irmã Oralda Fonseca. Então, esse caminho era um caminho simbólico, né? Então, esses judeus cativos lá por 70 anos, contaminados pela religião falsa, eles teriam que fazer mudanças espirituais e físicas para que fosse possível, então, voltar a servir Jeová de maneira pura. Excelente, irmã Oralda. Era um caminho simbólico, mas envolvia uma ação física, né? Qual era a ação física que envolvia? Irmão Lucas Rocha? Tomar a decisão, mesmo que talvez tivesse que deixar o conforto de sair de Babilônia e retornar. Isso, muito bom. Quando foi que as pessoas começaram a andar no caminho de santidade em nossos dias? E o que foi feito para preparar esse caminho? Laís Alves. Então começou em 1919, mas antes teve toda uma preparação para isso, com a impressão da Bíblia, a tradução da Bíblia e ferramentas para o estudo da Bíblia. Excelente, Laís, muito bom, né? A Bíblia de Gutenberg, né, foi
o primeiro livro impresso, né? Muito bom. Quem está andando no caminho de santidade hoje em dia e para onde ele nos leva? Quem está andando e para onde ele nos leva? Irmão Ian Liberali. Então, todos aqueles que estão aprendendo, estudando a Bíblia, eles estão andando no caminho da santidade. E o destino, para alguns, é o paraíso celestial, governar com Jesus, para outros, a esperança de viver para sempre aqui na terra, sendo governado por Cristo. Excelente, irmão Ian. Muito bom. Agradecemos muito a participação dos irmãos, seus comentários, seu silêncio, a sua atenção, tudo isso contribuiu para termos uma reunião bastante instrutiva e animada. Então, nós vamos encerrar entoando um cântico, e os que puderem poderão ficar de pé para entoarmos o cântico de número 24. Venham para o monte de Jeová. Esse cântico é baseado em Isaías capítulo 2, versículos de 2 ao 4. Depois o nosso irmão Lucas Rocha vai nos representar Jeová em oração.